Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós estamos aqui na unidade 10, na página 171 do nosso livro 3. Essa unidade 10 ele vai falar sobre unidades de medida de comprimento e de superfície. Primeiro, para saber o que é essas medidas de comprimento e de superfície, a gente precisa entender alguns conceitos, entre eles grandezas. O que é uma grandeza? A gente tem aqui um exemplo em que ele coloca assim: observe algumas informações no manual da geladeira que Ramon comprou. Essas informações, essas especificações, ela diz que a altura da geladeira é 1,79 metros, a largura 89,5 centímetros, profundidade da porta sem o puxador 73 centímetros, profundidade da porta da geladeira aberta 1,15 metros, capacidade de armazenamento 504 litros, massa 115 quilos, tensão 127 volts e potência 265 watts. Esses elementos que a gente marcou desse lado são as unidades de medidas. Essa parte que a gente fala aqui, tensão, massa, capacidade, profundidade, largura, altura, isso são as grandezas. Então, o que são as grandezas? As grandezas, pelo conceito bem simples para a gente entender aqui, é todos os atributos que podem ser medidos. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. O que pode ser medido são grandezas. Tá ok? Bom, esse primeiro conceito, então a gente já conheceu, a gente vai dar continuidade aqui, tá? Bom, a ideia de medida, ela é muito ampla, porque o que é que você pode usar para medir? Você pode usar para medir, por exemplo, ele coloca aqui para gente um clipe, esses clipes que a gente utiliza em caderno, para prender um papel, então ele coloca aqui um clipe e vai medindo a largura dessa folha do seu caderno e a altura também. Mas você pode usar também um palmo, o seu palmo, para fazer essas medidas. Então, você pode medir com o que você tiver em mente ou em mãos, tá? Mas o que vai acontecer é que a gente precisa, na verdade, de umas unidades de medida padronizadas. Foi então que foi criado um Sistema Internacional de Unidades de Medidas, o SI. Ele foi usado por quê? Porque a gente tinha algumas unidades de medidas para, como ele coloca aqui, para medir algumas coisas. E era utilizado muito as partes do corpo do homem, um palmo, pé, polegada, braça. Então, algumas dessas unidades, elas não eram padronizadas porque as pessoas não são todas do mesmo tamanho. Por exemplo, o tamanho do meu pé é diferente do pé de vocês. Então, não tinha um padrão. Então, foi criado esse padrão a partir aqui da Revolução Francesa, em 1789. Ela acabou colocando aqui alguns padrões métricos decimais. Então, isso chegou no Brasil em 1862. Aqui nós temos algumas unidades que são
padronizadas dentro do sistema internacional. A grandeza, comprimento, a unidade de medida é o metro. O símbolo é esse aqui, o M. Superfície ou área é o metro quadrado, M2. O espaço é o metro cúbico, M3. Tempo é o segundo, não é hora, é segundos, tá? O S. Velocidade é o metro por segundo, M/S. Massa é quilograma, kg. E vazão é a quantidade de água que sai de uma torneira, é o metro cúbico por segundo. É importante você ficar atento aqui que ele coloca as palavras no plural, mas só que o símbolo ele não vai para o plural. Metro e metros é sempre M. Por exemplo, quilograma e quilogramas é sempre kg. Tá ok? Então essas são algumas das unidades do Sistema Internacional de Medidas padronizadas. Aqui é a nossa primeira atividade. Então na página 174 tem a nossa primeira atividade. Você vai fazer a atividade, vamos praticar, questão 1, 2 e 3. Só essa daí, por enquanto, tá? Bom, aí a gente fala especificamente sobre a unidade de medida de comprimento. Na unidade de medida de comprimento, o que a gente tem que ficar atento é que para medir comprimento pelo sistema internacional, a unidade de medida é o metro, tá? Então, metro a gente mede comprimento. A distância entre duas cidades, por exemplo, a distância da nossa casa para a escola, é tudo unidade de medida de comprimento. Só que a gente tem algumas outras aqui, que são os submúltiplos, por exemplo, o metro e o centímetro. O que é que a gente pode identificar aqui? Que um metro equivale a 100 centímetros. Tá? Um metro equivale a 100 centímetros. Ou seja, um metro é igual a 100 centímetros. 100 centímetros é igual a 0,01 metro. Centímetro e o milímetro. O que é o milímetro? Uma unidade menor do que o metro. Mais uma vez aqui, o centímetro, ele corresponde a uma unidade de medida 10 vezes menor do que os centímetros, tá? A gente vai ver aqui, olha só. 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Ou 1 milímetro corresponde a 0,1 centímetros. E o outro, o quilômetro e o metro. Um quilômetro, ele equivale a 1000 metros, tá bom? Então a gente tem que o centímetro, ele tem 10 milímetros, o metro tem 100 centímetros e o quilômetro tem 1000 metros. Tá ok? Dando continuidade aqui, a gente tem uma outra atividade, só que essa atividade, ela está na página 177. Você vai fazer só a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 7. Tá bom? Então você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 7. As outras não precisa fazer. Ok? Tanto é que ela continua na página 178, mas eu risquei aqui porque a gente não precisa fazer. E a gente fala da unidade de medida de superfície, ou seja, medida de superfície é você calcular a área, ou seja, a região ocupada, tá? Então a gente tem aqui algumas
observações para vocês. Por exemplo, aqui a área ocupada pela cerâmica no piso. Você vai ter 48 cerâmicas, que são 48 quadradinhos que a gente colocou aqui. Daqui a pouco você vai perceber que essa área, quando tem os quadradinhos, você identifica assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui eu tenho 12, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4. 12 vezes 4, 48. Então você pode calcular desse jeito aqui a área. Tá ok? Então, cálculo de superfície é cálculo de área. A gente tem a área em centímetros quadrados. O que é essa área em centímetros quadrados? O padrão, deixa eu falar, esqueci de falar para vocês, mas a unidade padrão de área é o metro quadrado. Mas nós temos os menores, por exemplo, o centímetro quadrado. Significa que eu tenho um quadrado que mede 1 centímetro de área, tá? Então aqui eu tenho 1 centímetro, 1 centímetro, 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. Então aqui eu tenho 1 centímetro quadrado, tá ok? Aqui está a representação, como eu falei para vocês: 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro quadrado, ou seja, um quadrado de 1 centímetro. A área de 1 quilômetro quadrado agora já é diferente, olha só. O quilômetro quadrado. 1 quilômetro é uma grandeza muito grande, ou seja, agora o quilômetro quadrado, a área do quilômetro quadrado corresponde a um quadrado que tem lados igual a 1 quilômetro. Tá bom? Então, o centímetro quadrado é uma área que tem 1 centímetro de lado. O quilômetro quadrado é uma área que tem 1 quilômetro de lado. Então, nós vamos aqui na página 180, fazer a atividade 1. Na página 181, atividade 2, 3, 4 e 5, tá? Só essas atividades aqui. E a gente fala de área e perímetro. Qual é a diferença de área para perímetro? A área é a região que é ocupada. Aqui nesse caso, o curral de porcos. Essa é a área do galinheiro, essa é a área. Observe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados para o curral de porcos, e para o galinheiro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Essa é a área. O que é o perímetro? O perímetro é a medida dos lados. Então eu tenho aqui, ó, esse aqui é o perímetro. Tá? Esse que eu estou fazendo aqui é o perímetro. Aqui do galinheiro, esse é o perímetro. Então, a área é a região interna e o perímetro é o contorno da figura. Tá ok? Então, olha só aqui embaixo. Qual a medida do comprimento do contorno do galinheiro? O contorno, então, que ele fala aqui, que ele está pedindo para a gente identificar aqui, contando a quantidade de quadradinhos, o dos porcos é 6 centímetros quadrados, o galinheiro, a área do galinheiro é de 8 metros quadrados. Você tem lá 6 e 8. Já a medida do contorno do galinheiro, se ele tem 4 metros e 2 metros de comprimento e largura, então ele vai ter 4 mais 4, 2 mais 2.
12. Então, perímetro é 12 e área é 8. Perímetro, no nosso caso aqui, é 12 e a área é igual a 8. Aqui o perímetro é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas a área é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ficar bem fácil para a gente entender. Aqui mais alguns exemplos, onde você tem, aqui eu falei para vocês da área e do comprimento do curral de porcos, e aqui tem uma atividade para vocês. Na verdade, a atividade ela começa na página 183, mas ela com os exemplos. Mas ela está aqui na página 184, somente a 1 e a 2 para você fazer. Somente a 1 e a 2. Área do retângulo. Bom, para a gente identificar aqui melhor, a área, como eu falei para vocês, é a região interna aqui dessas figuras. Como não tem os quadradinhos, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar esses valores aqui, ó. A área dessa figura vai ser 1 vezes 3 centímetros quadrados. A área desse daqui, 2 vezes 4, 8 centímetros quadrados. E a área desse aqui, 2 vezes 5, 10 centímetros quadrados. Então é só multiplicar o comprimento vezes a largura. E é exatamente isso que a gente vai encontrar bem aqui, ó. A área de um retângulo é calculada através da multiplicação da base vezes a altura, tá? Então isso aqui é muito importante para a gente, que vai nos garantir calcular a área das figuras. A gente tem aqui uma outra, olha, 2,5 vezes 6,2. Então aqui a área dessa figura aqui vai ser a base vezes a altura. A área é igual a 6,2 vezes a altura 2,5. Multiplicando esses dois elementos aqui, nós vamos ter 15,5 centímetros quadrados. Ok? Então, para calcular a área da figura, você multiplica a base pela altura. Lembre-se, aqui eu tenho a base e aqui eu tenho a altura em relação à minha base, tá? Aí a gente dá continuidade e vê aqui a área do quadrado. O quadrado, a gente observa que ele tem a base igual à largura, a altura, a base vezes igual à altura. A característica principal é exatamente essa. Então a gente vai ter, no caso aqui, lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, se eu tenho 2 e 2, é só fazer 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. E nós vamos aqui numa atividade, na página 190. Nós temos a atividade 1, 2, 3, 4. Tá bom? E para fechar, a gente vai falar aqui da área do triângulo retângulo. Qual é a diferença do triângulo retângulo para os outros triângulos? É que um dos ângulos desse
triângulo é reto, que é esse ângulo bem aqui, ó. Você tem um retângulo, todos os ângulos retos. Quando você traça uma diagonal desse ponto até aqui, você vai ter dois triângulos retângulos. Então, se eu já sei que para calcular a área do retângulo, eu tenho que fazer a base vezes a altura. Essa aqui é a minha base e essa aqui é a minha altura. Então, se eu dividir ele no meio, eu vou pegar a base, que é o 6, vezes a altura, que é o 3. Vou multiplicar os dois e depois eu vou dividir isso aqui por 2, porque eu dividi a figura em duas partes. Então, para calcular a área do triângulo retângulo, eu multiplico a base vezes a altura e divido por 2. Daí você faz a atividade 1, só tem essa atividade nesta página 192. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigado e fiquem com Deus.